O Trilhas da Democracia de hoje entrevista um dos principais personagens dos protestos de junho de 2013, o professor e escritor Igor Gomes, que está lançando o seu terceiro livro pela editora N1 Edições, intitulado Junho Febril. Ei-lo aqui, a capa do livro. Igor, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo nesse programa. Seja muito bem-vindo, Igor. Obrigado, professor, pelo convite, pelo espaço. Amigo Antônio, que eu conheço agora. É uma alegria imensa vir aqui conversar com vocês e a Sara também. Espero que tenhamos uma tarde bastante proveitosa. Colaboram comigo nessa entrevista Sara Ellen, que é graduanda em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco. Seja muito bem-vinda, Sara. Obrigada, professor. Muito feliz em participar aqui, em dar minha contribuição. Já vi a palestra recente do Igor Mendes lá na UFPE e agora venho conversando mais uma vez com vocês, então, muito bom. E Antônio Júnior, mestrando em Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Antônio. Obrigado, Marco. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Sara. É um prazer participar aqui e tentar debater um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né? Completando 10 anos, junho de 2013. Bom, o programa de hoje está sendo transmitido ao vivo e você pode participar enviando seus comentários e perguntas ao Igor no chat. Bom, eu gostaria de apresentar de maneira mais detalhada, né, Igor Mendes. Igor participou, como eu disse, ativamente das jornadas de junho de 2013 e das manifestações contra a Copa do Mundo de 2014. Por conta disso, ele foi um dos 23 ativistas processados por supostamente terem planejado protestos violentos durante a Copa do Mundo. Colocado em liberdade provisória, ele foi proibido de frequentar manifestações e, em 15 de outubro de 2014, ele participou de uma atividade de caráter cultural político na Cinelândia, na Praça da Cinelândia, no Rio de Janeiro, em memória do Dia do Professor, e logo em seguida, no dia 2 de dezembro de 2014, teve a sua prisão decretada pela 27ª Vara Criminal da capital. Ato contínuo, durante 7 meses, ele esteve preso no complexo do Jericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro. Igor, eu começaria já te propondo uma reflexão acerca das inúmeras análises que vêm sendo construídas, né, nessa efeméride, né, dos 10 anos de passagem de junho de 2013, que procuram identificar e indicar, né, em junho de 2013, a vitória da antipolítica. Né? Mais do que isso, né, um movimento que acabou propiciando o avanço do fascismo no Brasil e, no limite, mais recentemente, até mesmo a ideia de que entre junho de 2013, né, e 8 de janeiro de 2023 teria sido concluído um ciclo, né, de que junho de 2013 teria desaguado em 8 de janeiro de 2023. Então, Igor, eu te pediria para contra-argumentar, a sua posição não é essa, né? Eu gostaria que você nos dissesse aos nossos espectadores, né, por que junho de 2013 não pode ser analisado dessa maneira. Por favor, Igor. Eu creio, professor, que 10 anos ainda é um tempo bastante recente para a interpretação completa e para que os fatos relacionados às manifestações de junho de 2013 se assentem. Então, penso que é natural da luta política que se
contraponham argumentos e interpretações. O que não se pode fazer, nós todos aqui concordaremos com isso, é criar fatos paralelos. Ou seja, 2013 foi, pelas suas pautas, pelas suas formas políticas e pela sua composição social, um movimento eminentemente popular. Pelas suas pautas, porque a pauta do transporte público é uma pauta que atinge na veia milhões de trabalhadores, sobretudo os trabalhadores que estão na informalidade, que têm que pagar do próprio bolso para trabalhar. São milhões de pessoas. Popular, porque uma segunda pauta era a questão das remoções, dos mega-eventos, dos gastos faraônicos para construir verdadeiros elefantes brancos, como a Arena Pantanal, por exemplo, no Mato Grosso, ou a Arena Amazônia, estádios que caíram em desuso. E, em decorrência disso, as pessoas foram, como aqui ao redor do Maracanã, no meu Rio de Janeiro, as pessoas foram expulsas das suas casas e enviadas para além do horizonte. Popular, porque junho se contrapôs também à violência policial. Queria lembrar que a campanha Cadê o Amarildo? Ela aconteceu e ela só aconteceria no contexto mesmo de 2013. Antes de junho e depois, outros amarildos foram assassinados. Mas em junho, precisamente, naquele contexto, a campanha Cadê o Amarildo, levantada nas ruas pelos manifestantes, ganhou projeção nacional. A defesa estampada nas ruas de serviços públicos como saúde, educação, também são pautas eminentemente populares. Então, quanto às suas pautas, não há o que discutir. Junho é um movimento manifestamente popular. Quanto aos métodos de luta e aos alvos, também. Junho foi um movimento plebeu, movimento de uma juventude marginalizada, de trabalhadores mais precários do proletariado brasileiro, e, claro, ele também atraiu camadas médias, o que é importante. Eu me lembro da fala do Arnaldo Jabor, no Jornal da Globo, que se tornou histórica, em que ele fala que esses revoltosos de classe média não valem 20 centavos. Primeiro, era bastante engraçado ver aquele então porta-voz da família Marinho achando que os protestos eram pouco populares para o gosto dele. É uma coisa bastante curiosa. E, segundo, é importante perguntar, seria melhor, então, que fossem conformistas de classe média? Então, se você compara o tratamento dispensado ao Estado diante das manifestações populares de junho, que foi, segundo a tríade, não a tríade do Hegel, mas a tríade da Valesca Popozuda, salvo engano, tiro, porrada e bomba, se você compara esse tratamento com o tratamento dispensado com manifestações de defesa de um golpe militar que duraram anos aí, ocupando, inclusive, a frente dos quartéis, numa juventude tomou a unha, a alérgia aqui, infestada de milicianos, enfrentou o caveirão nas ruas, enfrentou as tropas de choque. Na outra, essas manifestações se confraternizavam com as tropas de choque. Não há nenhuma comparação possível. Então, nós podemos divergir sobre a interpretação, as consequências. Isso é outra política. Fatos são fatos, e eles são persistentes, como diziam os clássicos. A propósito, Igor, o Luiz Cunha acaba de postar esse comentário que eu acho que vai nessa direção que eu enunciei no início, né? Essa interpretação de que junho de 2013 seria uma espécie de ovo da serpente, né? Daquilo que se mostraria depois na conjuntura política brasileira. Né? Diz ele, junho de 2013, gestar os ovos que vieram eclodir em 2016 com um golpe contra a Dilma e a consolidação dos pato amarelos, depois chamado de patriotários radicais da direita, com apoio da Globo.
Eu creio Né? Marco, que o amigo Luiz faz uma associação, veja, porque entre a realidade e a interpretação há uma ideologia, uma posição de classe. Então, eu insisto e reitero, podemos ter divergências do que for, mas os fatos são os fatos. Nós nos recordamos bem que o tom adotado unanimemente pelos monopólios de comunicação, a Rede Globo, a Folha, o Estado, o tom unânime era de condenação aos protestos. Veemente condenação. O dia 13 de junho, que foi o dia que, por essas vicissitudes da história, uma repórter da Folha, Juliana Vallone, foi alvejada com um tiro de bala de borracha no rosto. E isso, precisamente, ampliou a repercussão das manifestações e as nacionalizou. Nesse dia, pela manhã, a mesma Folha de São Paulo, a casa do jornalista, soltou um editorial intitulado Retomar a Paulista, exigindo que a polícia atuasse com a maior energia na repressão aos manifestantes. Eu já citei aqui o Arnaldo Japô, no Jornal da Globo, falando que esses revoltosos de classe média não valem 20 centavos. De modo que... e aí, lembremos, nas ruas de junho, ecoava o grito de guerra, aspas, a verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura, fecha aspas. Isso levou o Globo a lançar um editorial fazendo autocrítica do apoio ao golpe de 64. Ou seja, essa identificação, meu caro Luiz, ela eu penso, extemporânea aos episódios, ela é extrínseca aos acontecimentos. De maneira nenhuma, se compara o tratamento dispensado em manifestações, as suas pautas, as suas formas de luta, a sua composição de 2013, com as manifestações mais recentes, do impeachment para cá, se encontrará um verdadeiro abismo. Entende? De resto, se você tem um grande levante popular, com repercussões como o junho teve, é natural que o lado de lá se organize para se contrapor a ele, no plano jurídico, no plano policial e no plano ideológico. Então, o que há aí é uma luta de classe. Igor, eu mostro agora um outro comentário de Aritana Carbonário que parece apontar numa outra direção, né? Lembrando que Alckmin, governador, Haddad, prefeito, cantavam o Trem das 11 em um restaurante em Paris, porém um policial atacou o manifestante estopim do tumulto. Antes de passar a palavra a Sara Ellen e Antônio para fazerem as suas perguntas, os seus comentários, né? Eu queria te perguntar, Igor, se na verdade não existe, como todo processo de conturbação, né, revolucionário ou não, né, existem determinados períodos, determinadas fases que o caracterizam, né? E que até um determinado momento dos protestos de junho, talvez até o dia 19 de junho, o que caracterizou os protestos, as manifestações, tenha sido exatamente esse caráter plebeu que você aponta, popular, né? E por isso a repressão ter sido tão violenta, e a partir de um determinado momento, por conta dessa repressão, ter havido no início um recuo da parte dos meios de comunicação, né, em função da gravidade das imagens, né, de violência policial, e a partir daí uma disputa, né, entre esses setores plebeus que você indica, esses setores populares, e setores que começam a tentar se apropriar dos momentos iniciais dos protestos que você trata no teu livro, né? Que é uma obra de literatura, mas que faz um acompanhamento do cotidiano, né? Do dia a dia, uma espécie de diário
dos protestos de junho. Por favor, Igor. Sim, Marco, você me... uma ótima questão, me enseja, inclusive, a concluir o raciocínio da primeira, creio que eu deixei pela metade, quando se fala de junho como antipolítica. Veja, junho só pode ser entendido como antipolítica se você identifica política, ou melhor, se você restringe política com instituição, com institucionalidade. Ora, restringir política à institucionalidade é aceitável se parte de um liberal, de alguém que queira conservar a ordem como está. De uma perspectiva de transformação social, que eu creio que é que nós nos pretendemos aqui, de maneira alguma você pode restringir política à institucionalidade. E, de fato, se você pegar os movimentos urbanos recentes no país, você pode pegar num espectro fora Collor. Se quiser, pega no outro espectro, o impeachment da Dilma. Ambos geraram certas lideranças e organizações que se integraram à política oficial. E eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou descrevendo uma situação. Junho de 2013 não se integrou. Ele dialogou com os governos, tanto quanto os governos dialogaram com ele, zero. E é por isso que ele, num amplo espectro que vai, eu insisto, dos editoriais, das famílias quatrocentonas de São Paulo, a setores que então estavam no governo federal, ele foi combatido de A a Z por todo esse espectro. Essa não integração de junho lhe confere, de um lado, um ineditismo em nossa história, por isso 10 anos ainda é pouco para entender o seu alcance. Então, de um lado, o seu ineditismo, e de outro, confirma o seu caráter popular, porque ele representa a eclosão de setores que, desde a redemocratização, a dita redemocratização, permaneceram sempre à margem do protesto político, do processo político-social. Esses setores gritaram e foram às ruas em junho. Sara, você gostaria de fazer alguma pergunta ao Igor? Por favor. Na verdade, eu ia comentar, assim, como na fala do Igor a gente vê, né, esse apelo que ele traz de trazer como esse movimento foi realmente um movimento, né, um movimento popular, por conta da pauta do transporte, por conta de ter essa questão da expulsão das pessoas e da questão das remoções, né? E a gente vê isso, eu acredito que até um certo livro, né, que garantiu o meu, e a gente vê isso logo no início com um personagem que tem 22 anos e está preocupado, que acabou de ser demitido, e é um jovem negro, e é muito tocante a gente ver como esse lado, dessa parte do movimento de juventude marginalizada, né, que é o que Igor comentou agora, e é muito bonito, e ainda estou no comecinho, mas é muito, muito interessante a forma como ele escreve, muito acessível, e queria que tu comentasse, assim, como é que foram as ideias para tu pensar nesses personagens e tudo. Foi motivado as pessoas que tu conheceu e nessas vivências, assim. Antes de passar a palavra ao Igor, só lembrar que esse não é o primeiro livro de Igor, Junho Febril é o terceiro livro, sempre no campo da literatura, mas de uma literatura que bebe da realidade. Né? Em 2017, ele escreve A Pequena Prisão, que é considerado pela Vera Malaguti Batista, uma das grandes sociólogas críticas, né, do campo da criminologia crítica, uma grande obra do campo da criminologia crítica. E em 2020, Igor escreveu Esta Indescritível Liberdade, que foi finalista do Prêmio Jabuti. Por favor, Igor, então, para responder a pergunta de Sara. Sara, obrigado, fico feliz pelo feedback. Bom, de fato, claro que a opção, o fato de eu falar sobre junho pela literatura, ela não é totalmente, ela não é ocasional, é onde eu me expresso, me sinto com mais naturalidade
sinto maior naturalidade para me expressar, mas, ao mesmo tempo, isso serve, claro, a uma certa reconstrução daqueles episódios, porque eu penso, sabe, que interpôs-se uma tão espessa névoa interpretativa, um emaranhado interpretativo, de tal modo intrincado entre os fatos e o seu tratamento analítico, interpôs-se uma tal névoa interpretativa que era preciso, assim, começar do começo. Lembrar o que foram aquelas manifestações nos dias em que elas ocorriam. A queridíssima professora Vera Malaguti, que me honrou muito com um prefácio muito mais generoso do que eu merecia no Pequena Prisão, que é um livro que eu escrevi sobre o sistema penitenciário. Eu vivi essa experiência, então, ela disse que junho de 2013 foi um sopro de ar puro na sociedade brasileira. E era esse o sentimento, isso é uma boa síntese de qual era o nosso sentimento à época. Eu creio que todos nós aqui, ou seja, uma sensação de que finalmente, nós tomamos as ruas, sobretudo para a nossa geração. E o livro, os personagens têm essa coisa em comum. Eu busquei construir um recorte de pessoas que me pareceram mais ou menos típicas daquelas que eu encontrei nas ruas em 2013. Então, o Navalha, que é um jovem do Jacarezinho, que sofre todas as agruras de um jovem da favela do Rio de Janeiro. Esse livro já tinha começado a ser escrito quando ocorreu a chacina no Jacarezinho, que é a ação policial mais letal da história do Brasil. E um parêntese, eu acho lamentável que uma parte de quem se reivindica de esquerda no Brasil, nos últimos anos, em nome de se contrapor à extrema-direita, tenha se tornado mais realista que o rei, mais defensor da legalidade, mais legalista que a própria burguesia. Então, um erro você virar para uma mãe. Outro dia, no lançamento aqui do Rio, eu tive o privilégio de conhecer a dona Sandra, e fica aqui um abraço a ela. A dona Sandra é fundadora do movimento Mãe do Jacarezinho, que reúne mães que perderam seus filhos executados nessa ação policial mais letal da história em 2021. Depois do evento, eu tive a vontade de pesquisar em que pé que está isso aí. E eu descobri, os internautas poderão também fazê-lo rapidamente, que não há nenhum policial preso e, na verdade, a maior parte das denúncias, as poucas apresentadas pelo Ministério Público, não andaram no judiciário. Como você vai virar para a dona Sandra e falar: dona Sandra, acredite nas leis e na justiça? Entende? É preciso lutar. E aí, no final, você vê o que acontece. Então, o livro então, é o Navalha, a Flávia, que é uma jovem cantora que veio tentar viver de arte no Rio de Janeiro, e o Antônio Pedro AP, que é um jovem estudante de direito, filho de advogados, que acredita que o Brasil está progredindo, está tudo bem. Então, é um recorte que me pareceu típico, Sara, daqueles que eu encontrei nas ruas. E é claro que ao redor desses principais há todo um pequeno universo de personagens com outras idades, com outra situação, com outras posições políticas. Mas eu creio que a ideia é reconstruir esse sentimento que era comum em todos nós, de profunda insatisfação. Ou seja, de que a ordem dita redemocratizada, que a nossa geração aprendeu no livro de história, que tinha sido, enfim, superada as agruras do regime militar, creio que os jovens, na fase dos 20 a 25 anos, que foram às ruas naqueles dias, era um sentimento assim: onde está aquilo que nos foi prometido e de que não tivemos notícia? Então, o livro busca recriar esse ambiente através da vivência dessas personagens. Igor, antes de passar a palavra do Antônio, ler algumas mensagens aqui que expressam uma espécie de tiroteio entre grupos de esquerda, né? Aproveitam do debate sobre 2013 para
indicar responsabilidades sobre de quem fez 2013 e sobre quem governa o Brasil. Né? Então, por exemplo, Natália Araújo, né, afirma: o PSOL atuou indiscriminadamente contra a esquerda em 2013, anti-Dilma e tudo mais. Não devemos esquecer. Deem nomes, pessoal. Seguindo a mesma linha, né, uma linha semelhante, José Henrique, TMF, afirma que lideranças de esquerda bancadas pelo imperialismo para derrubar Dilma e trazer todo esse retrocesso do Brasil. Na contracorrente, Tita Ferreira afirma: grande Igor, salve a voz dos excluídos, bora desmascarar a governança do PT, desde sempre conciliadora burguesa. Então, no Trilhas da Democracia, todas as vozes são ouvidas, mas o que expressam é exatamente isso, uma tentativa de um acerto de contas, né, das disputas entre os partidos de esquerda em relação ao que foi 2013. Eu passo a palavra agora a Antônio para fazer a sua pergunta. Por favor, Antônio. Então, obrigado, professor. Igor, eu aproveitei aqui para anotar algumas coisas enquanto tu falava, e aí eu vou fazer só um preâmbulozinho para minha pergunta, para depois jogar. Até para jogar um pouquinho mais de fogo no chat aí também. Tem uma entrevista de Lula no podcast de Mano Brown, que acho que dá para a gente aproveitar uma fraçãozinha do que ele fala, para eu pegar o gancho para o que tu falou. Ele fala que nos últimos 20 anos houve uma despolitização geral no debate brasileiro, num certo trecho que ele está conversando com o Mano Brown, só que aí ele esquece desses últimos 20 anos, 13 mais ou menos foram do governo do PT, né? E aí eu queria aproveitar também e mostrar que junho de 2013 ele está numa esteira daqueles movimentos que foram surgindo, né? O mais famoso ficou o Occupy Wall Street e tal, a famosa Primavera Árabe, por aí vai. E tá nessa era de revoluções, como tu falou, plebeias e tal, de uma galera que está insatisfeita com os reflexos da crise que começou em 2008, mas que vai chegar tardiamente nos países periféricos e tal. E aí, uma certa hora da tua fala, tu traz que algumas dessas pessoas que estavam ali no processo de reivindicação, muitos jovens, né, de classe média, ou até de camadas, entre aspas, inferiores da divisão social brasileira, participavam pela primeira vez de atos como desse tipo. Eu lembro que em 2013 eu tinha 15 anos, né? Então foi a primeira vez que eu fui no ato de rua e tal. E aí, até pegando um pouquinho da minha experiência, naquela época não tinha muita experiência política e acredito que muita gente, assim como eu naquela época, estava no mesmo barco. E aí, uma frasezinha que tu falou é que muita gente estava à margem do processo político. E aí eu lembro de alguns momentos de 2013, aquele famoso momento de abaixa a bandeira, né? Esse ato não tem partido, e etc. Aí eu queria jogar duas perguntas. Primeiro, esse movimento meu de autonomismo dos protestos e tal, com frases meio que abstratas, né, como não é só por 20 centavos, vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a educação, se não faltou politizar esse debate, né, entrar um pouquinho mais do que na essência da aparência do movimento e buscar politizar o debate para a essência, né, do debate, e também se não faltou uma direção da esquerda, já que o chat está tão interessado assim, também em debater esse processo, uma direção política dos movimentos que nos últimos 13 anos, daqueles 10 anos, né, 2013 a 2013, estava dirigindo o país, como a CUT, como o PT e por aí vai. Se não faltou um pouquinho também de direção política, tanto na hora de puxar os movimentos, né, que acabou que no momento dos protestos, a direita assumiu essa direção, e também essa história do autonomismo, de abaixar a bandeira, somos apartidários, etc. e tal. Como tu vê um pouquinho desse movimento de junho de 2013, tua experiência e as demais que você pode ter encontrado? Só para acrescentar, Igor e Antônio, o João Conrado Dias Fabre faz esse comentário de que seria bom entrevistar os membros do Movimento Passe Livre da época, que na origem era assim, para mostrar que era assim na origem por 20 centavos. Nós faremos isso, João Conrado, isso já
já houve entrevistas com representantes do Movimento Passe Livre à época, mas nós, do Trilhas da Democracia, faremos. E eu gostaria de emendar, agregar a seguinte pergunta, Igor. Muito se fala, e Antônio repetiu agora, de que não era só por 20 centavos, mas na palestra que você acaba de dar aqui na Universidade Federal de Pernambuco, na abertura do semestre letivo do curso de graduação em serviço social da UFPE, o encerramento do período letivo do programa de pós-graduação em serviço social, você fez questão de dizer que 20% ou 20 centavos era muita coisa para a classe trabalhadora brasileira naquele momento. Então, gostaria que você socializasse, né? Você falou naquele auditório, não é? Mas gostaria que você falasse para um público bem maior nesse momento por que 20 centavos era muito importante naquele momento. Por favor. Primeiro que, Marco, desqualificar a luta contra o transporte público é não entender a realidade popular. Há um setor, entende? O setor da esquerda, pretensa esquerda, que foi para o Estado, foi para o governo, ele tem dificuldade de lidar com as camadas mais precarizadas das classes trabalhadoras, do campo e da cidade. Os informais, os camelôs, agora os motoristas de aplicativo, os sem-teto, os não sindicalizados, os que não fazem greve como primeira forma de luta, porque não tem nem um sindicato sequer. Então, a pauta do aumento é a conversa com esse cara. Eu insisto, a maior parte, nos últimos anos, se reverteu. A maior parte dos trabalhadores brasileiros são informais, ditos informais. Esse cara não tem vale transporte da firma, meu amigo. Então, para esse cara, entende? A passagem, ela é uma pauta extremamente importante. E mais, se nós olharmos a história da República do Brasil, inclusive, vocês encontrarão sempre revoltas de cunho popular, espontâneo, radicalizado, em torno do problema do transporte. Aqui no Rio teve a greve várias rebeliões dos bondes, queimava-se bondes. Em todo lugar teve algo parecido. No início dos anos 2000, teve a revolta do Buzu em Salvador, em 2003, revolta da Catraca em 2004 em Florianópolis, e por aí vai. E esses movimentos contra a tarifa, eles sempre tiveram por característica, primeiro, uma grande radicalidade, e segundo, eles sempre foram movimentos organizados por setores que não estavam na institucionalidade. Então, e claro, agora, 2013 não é só isso, porque um acontecimento gigantesco como 2013 é mais ou menos como a queda de um avião. Um avião não cai por uma única questão, é preciso uma confluência de contradições para derrubar o avião. É preciso uma confluência de contradições para gerar um junho de 2013, porque as passagens aumentaram depois sem que os protestos se repetissem naquela magnitude, ou seja, havia outros componentes ali. O fato de o Brasil sediar a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas é um componente central. Se você olha as manifestações pró-Bolsonaro de 2019 para cá, se você olha o perfil daquelas pessoas, elas em 2013, eu digo onde elas estavam, dentro dos estádios, pagando £1.000 no ingresso, aplaudindo o jogo, cantando Eu Sou Brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Entende? A base social do Bolsonaro estava achando o máximo a Copa do Mundo. Quando um governo dito de esquerda, entende? Aliado com os piores bandidos do Brasil, eu sou do Rio de Janeiro, o Rio do Sérgio Cabral. É preciso falar mais do quê? O Rio do Arte Batista, o Rio da UPP que matou Amarildo. A UPP foi uma transplantação para o Brasil de um modelo treinado de intervenção militar e segurança pública, de um modelo treinado no Haiti. E eu acho espantoso que tem muita gente que acha bacana citar os jacobinos negros sobre a Revolução Haitiana, mas esquece que durante exatamente os anos em que o país foi governado pelos governos petistas, o Brasil massacrou os irmãos haitianos,
Sabe quem era? Todos os generais que foram para o governo Bolsonaro foram do Haiti, estudaram no Haiti. Você pega a Folha de São Paulo, não precisa pegar os jornais de esquerda, pega os jornais, você encontrará, entende, relatos de tortura, assassinato, no Haiti. O senhor Heleno, que o nosso público aqui, o público do seu programa, Marco, conhece bem, o Heleno era o chefe de segurança da Olimpíada. Ganhava algo como 200 pau por mês. Então, olha, o que teve em 2013 tem de uma manifestação contra a ordem colocada. Não foi só contra um governo em particular. Né? Você teve o Alckmin num espectro, o Sérgio Cabral, a Dilma, todos os espectros da política oficial foram questionados. Pega esse episódio das bandeiras. Eu acho lamentável. Claro que as pessoas têm que ter direito de levantar suas bandeiras. Agora, uma massa de milhões de pessoas, boa parte delas, indo às manifestações pela primeira vez, vários estratos populares, não me venham com essa de que eram todos ali altamente escolarizados. Pega a imagem da tomada da Alerj do Rio, você vai ver quem são, qual é o perfil de jovens que estão descontando em 30 policiais uma raiva de décadas, de esculacho, tapa na cara. Querer que essa massa, que se manifeste pela primeira vez, ela vá para a rua com um programinha bonitinho, com tudo marchando organizadamente, é querer que elas não se manifestem jamais. Entende? Então, acho lamentável. Agora, em nenhum país do mundo, o partido do governo é bem-vindo em manifestações que são, por excelência, contestatórias aos governos. Entendi? Então, as bandeiras do PT que foram alvo da fúria nas manifestações, não vejo que é porque eram de esquerda, era o governo. E era o governo do momento. Então, é preciso e ainda recordar. Isso é um fato objetivo. Junho de 2013, viu um pico no número de greves. Entendeu? Se você pega os anos anteriores a 2013 e vê 2013 e depois 2014, mas 2013 em particular, é um pico de greves, porque os trabalhadores se encorajaram com a juventude. Vendo a juventude nas ruas e vendo a repercussão dos protestos, várias categorias atropelaram as suas direções burocratizadas. Um exemplo claro é a greve dos garis aqui no Rio de Janeiro, no Carnaval de 2014, com ampla repercussão nacional e internacional. Então, não há como um movimento, eu usei a palavra plebeu intencionalmente, não há como um movimento desse tipo você querer que ele seja bonitinho, bem comportado. Isso é uma disputa, uma luta de classe. Igor, eu vou colocar aqui agora o link para quem tiver o interesse em adquirir o teu livro, Junho Febril, repito, acaba de ser lançado pela N1 Edições, e gostaria de te fazer uma pergunta a partir de 2 trechos, né, do Junho Febril. Né? Hoje é dia 18 de junho de 2023, 10 anos atrás, o Rio de Janeiro acompanhava aquilo que havia acontecido no dia anterior, o dia 17 de junho, uma segunda-feira, quando houve um duro confronto à porta da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Alerj, né? E eu gostaria de ler 2 trechos do teu livro, um trecho que você narra os episódios de segunda-feira, 17 de junho de 2013, e, na sequência, um trecho do livro em que você fala da terça-feira, dia 18 de junho de 2013, ou seja, 10 anos atrás, para te fazer uma pergunta. Abro aspas, então, Navalha, um personagem do teu livro. Nas ruas o movimento é o mesmo.
As horas que eu gostaria de ver voar se esticam e alongam, qual elásticos. Na esquina da Uruguaiana, com a Presidente Vargas, ouço um anúncio estranho. Kit protesto, alô, kit protesto. Procuro a direção da voz e me deparo com um homem com camisa polo desbeiçada, barba mal feita e barriga saliente. Alô, manifestante, máscara, vinagre, bandeira do Brasil na minha mão é 20. Corta, passemos para o dia seguinte, mesmo na Valha, abro aspas. Meu dia se arrasta cansativo. Não sabia que protesto dava ressaca. Quer dizer, não sei se foram os protestos ou a conversa na casa de ventania. Olhando para ela, com aquele chapéu vermelho chamativo, a sua voz doce, ninguém diria que já passou tantos reflexos. No lugar dela, talvez eu tivesse pirado. No centro, as marcas da batalha estão por todas as partes. Tapumes, vidraças rachadas, cápsulas de balas. Agora, o amigo que ontem vendia o kit protesto voltou, mas agora anuncia camisetas da seleção e vuvuzelas. Reconhecendo-me, ele vem na minha direção. Aí, irmão, você sabe quando vai ter o próximo protesto? Corto aqui. Igor, esses dois trechos não reconhecem que, na verdade, houve uma primeira fase dos protestos de caráter popular, de caráter, como você próprio diz, plebeu, com uma pauta claramente da classe trabalhadora, com a participação de jovens de classe média, mas que a partir de um determinado momento começam a entrar em cena esses setores que mais à frente seriam identificados como patriotas, com um discurso verde-amarelista e que acabaram resultando numa utilização da camisa amarela da CBF, da Seleção Brasileira, como um símbolo de um discurso e de uma ação anti-esquerdas em geral. Por favor, Igor. Eu creio o seguinte, junho de 2013, desde então, a luta política e social no Brasil se radicalizou? A resposta é sim. E eu creio que todos aqui todos no chat, concordando, sim, radicalizou. A divergência começa aí. Isso é bom ou ruim? A Rosa Luxemburgo dizia muito apropriadamente que os que não se movimentam não sentem as correntes que os prendem. Nós temos saudade de uma época pré-2013? Eu não tenho nenhuma. Acho que o amigo falou em despolitização, Antônio. Uma época pré-2013 é uma época em que o assunto no churrasco de domingo era o próximo jogo da seleção. O pré-2013 era uma época em que a população aplaudiu de pé o Tropa de Elite nos cinemas. Uma época em que proliferou toda uma ideologia ligada ao consumismo mais desenfreado e por aí vai. De modo que, desde então, a sociedade brasileira se politizou e se radicalizou. A luta política se radicaliza. Isso é um fato. Eu considero isso bom, Marco. Porque o que gerou um Bolsonaro foi, na verdade, o fato de o Brasil ter sido o único país do regime militar que não tocou no aparato de repressão dos governos militares. Tentou-se colocar uma pedra sobre esse assunto. E os aparatos de repressão continuaram operando. Então, em qualquer lugar do mundo, sabe aquela coisa, a grama do vizinho é sempre mais verde. A gente olha para as manifestações no Chile em 2019, elas são o máximo. O Chile, outro dia, fez uma primeira tentativa de uma constituinte, o partido do atual governo foi derrotado. Na segunda eleição, ganhou um partido da direita, para a extrema-direita. Os países que fizeram a dita Primavera Árabe também viram, nos anos posteriores, uma série de golpes militares. Alguns conseguiam derrubar os tiranos
os tiranetes locais, e eles depois foram, em alguns países, eles próprios reconduzidos. Essa é mesmo a dinâmica da luta social. Então, porque, claro, a classe dominante, os seus representantes, não sobreviveriam nem um dia sequer se eles vivessem apenas de caveirão. Eles disputam. E você está coberto de razão, Marco. A partir do dia 20 de junho, por exemplo, a imprensa vai disputar a pauta das manifestações. O Globo, mesmo o Globo, que era vândalo para cá e baderneiro para lá, ele na capa do domingo, dia 19, salvo engano, ele estampa na capa uma foto de 2 jovens enrolados na bandeira do Brasil, de um extrato médio, jovens brancos, e saudando os protestos. Eles tentam disputar os protestos, colando eles, imprensa hegemônica, burguesa, como queiram, eles colando nos protestos pautas como a PEC 37. O que é incrível é que há pessoas que tomam essa disputa como se fosse a verdade mesmo, como se fosse o fato inicial. Agora, um outro salto importante de 2013, um segundo momento, então há uma disputa a partir do dia 20, agora depois entra os trabalhadores. Eu falava do movimento grevista que cresce no Brasil, e ele cresce sobretudo no segundo semestre de 2013. A greve dos garis. Como você vai dissociar as manifestações de 2013 com as ocupações de escola em 2015? São fenômenos absolutamente indissociáveis. Creio que as pessoas que militam na esquerda sabem, por experiência própria, que as organizações, o número de jovens interessados por política à esquerda, centuplicou no Brasil de 2013 para cá. Também cresceu o interesse, por outro lado, cresceu, meu amigo, mas nós queremos o quê? Assim é, mas assim é em todos os países. Isso seria a maior ajuda que os setores comprometidos com uma transformação social autêntica poderiam dar à extrema-direita, é deixar nas mãos delas o monopólio da crítica a instituições profundamente aristocráticas e antipopulares, como o judiciário. O judiciário que mantém hoje, 2023, num país dito democrático, quase 100 mil pessoas encarceradas. Eram 90 mil em 1990, e disso eu conheço. Hoje são quase 1 milhão. A lei de drogas, a nova lei de drogas, que passou a valer durante o primeiro governo Lula, salvo engano, ela dobrou a população carcerária em 10 anos. Essa ordem dita democratizada, que não botou na cadeia nenhum dos policiais que fizeram a ação no Jacarezinho. Repito, a mais letal ação policial da história do Brasil. Então, 2013 destapou, entende? Os esqueletos do armário. E, veja, eu sou de uma época em que falar mal da Globo era ser de esquerda. E, de repente, entregou-se, entende? Porque eu insisto, o setor da esquerda institucional que for para o governo, ele capitulou o liberalismo. Para ele, política é institucional. Isso é profundamente errado. Quando derrotou-se o Bolsonaro, eu vi muito essa fala, que me parece muito rasa, como a vitória da política. Meu amigo, defender um golpe militar ou uma revolução, as duas antípodas, ambas política, do mesmo jeito. A política não é só política bem comportada e institucional. Então, eu creio que o que dá tilt, o curto-circuito da interpretação acontece aí. Não se entende um movimento que não se adequa à institucionalidade, não se entende nele, legitimidade não se reconhece nele, legitimidade política. Isso é um erro. Isso é, com as melhores das intenções, quiçá, contribuir para o esforço de invisibilização dos milhões e milhões que permanecem à margem da nova república. Igor, eu gostaria só de
aglutinar aqui alguns comentários que foram feitos, são muitos os comentários sendo feitos aqui no chat. Lina Noronha parece que sintetiza um pouco essa posição crítica em relação a junho de 2013, procurando, inclusive, associar o que aconteceu em 2013 ao que aconteceu na Ucrânia, não é? E que foi analisado como sendo o início do processo de guerra híbrida, né, no mundo. Né? Evidentemente, existem posições divergentes. Paola defende a ideia de que povo na rua é potência, né? Discorda, né, do que aconteceu. Na verdade, afirma que não conhece muito aquilo que aconteceu na Ucrânia. E Juliane Peruso faz uma pergunta, né, que me parece vai exatamente no cerne, né, desse conjunto de críticas, né, que vem sendo feitas aqui em relação a junho de 2013, procurando associar aquilo que foi perguntado logo no início, né, ao ovo de serpente que acabou sendo chocado no golpe contra a ex-presidenta Dilma, a eleição de Jair Bolsonaro e assim por diante. Ela pergunta, Igor, por que alguns, Juliane Peruso pergunta, Igor, por que alguns da esquerda condenam as jornadas de junho? Eu gostaria, Igor, que a gente está próximo do fim, que você finalizasse respondendo essa pergunta e uma outra pergunta que é feita por Aparecida Maia. Igor, você foi preso político e sentiu na pele como é isso. Muito triste. Agora, 10 anos depois, temos os presos de 8 de janeiro de 2023. Você defende e luta pela liberdade para eles? Abraços. E a pergunta de Aparecida Maia. Então, Igor, eu gostaria que nesses 10 minutos finais, né, você dissesse o que você entende como sendo a razão pela qual determinados setores de esquerda criticam o junho de 2013, por um lado, e, por outro lado, qual é a tua posição em relação aos presos pela tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Por favor, Igor. Excelente, Marco. Setores da esquerda, principalmente ligados ao PT e organizações próximas que estavam no governo, eles são contra 2013 porque eles eram alvos de 2013. Naturalmente que eles são contra, eles eram um governo. Eles trouxeram a Copa, torraram, entende, bilhões de reais em aliança com quem? Com o empreiteiro, com o capital financeiro, com a especulação imobiliária, as remoções, entende? Mas não só as remoções. Teve a realização dos mega-eventos trouxe, entende, uma elevação brutal do custo de vida nas cidades-sede, que é um efeito mais silencioso, mas muito mais numeroso, porque ele atingiu todo mundo. Esse governo presidiu a repressão contra 2013, enviando força nacional para reforçar, por exemplo, a segurança aqui na final da Copa das Confederações. As tropas de choque, entende, se tornaram no Brasil, depois de 2013, super bem armados, super municiados. A Dilma cai em 2016, em grande parte pela maquinação da Lava Jato, nós sabemos bem, que se valeu das delações premiadas. Essa história é muito interessante. Nós falávamos mais cedo das astúcias da história que fez com que uma repórter da Folha fosse ferida no olho. No dia em que a Folha exigia repressão na Paulista, isso se aplica no caso da Dilma. Porque vocês sabem qual foi a primeira resposta efetiva do governo às manifestações? Teve pronunciamento da Dilma no dia 23 de junho, salvo engano, que ela promete os mais médicos, uma reforma política que nunca aconteceu, e
diz que não houve nenhum dinheiro público empregado na Copa, e fica por aí. Mas, concretamente, tramitou em regime de urgência no Congresso Nacional e foi aprovado, tendo um deputado do PT como relator, a reforma da Lei de Organizações Criminosas. Ou seja, a lei, salvo engano, 12.850, que reformou o artigo 288 do Código Penal, de quadrilha ou bando. Não vou entrar em minúcias aqui, mas ele flexibilizou o entendimento do que era quadrilha, diminuiu o número de participantes, flexibilizou uma série de critérios de modo a facilitar a prisão de manifestantes. Isso começou a acontecer, de fato. E é essa lei que incluiu o Estatuto da Delação Premiada. Então, e a Dilma, aliás, quando começou o governo, se propunha ser a maior faxineira anticorrupção da história, moralizar a coisa toda e tal. Então, vicissitude da história. Se voltou, o efeito se voltou contra o seu causador. Isso acontece. Então, claro que o PT é contra a manifestação dele, é o governo. Veja, é muito curioso, as pessoas querem as vantagens de ser governo, ou seja, palanque na própria imprensa, acesso a recursos e uma série de questões, e não querem ser vidraça. Aí é preciso dizer que não estamos no mundo da Alice do País das Maravilhas. A pergunta da Aparecida sobre qual é a tua posição em relação aos presos que tentaram dar um golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Minha posição é de nenhuma solidariedade a eles. Eles querem reivindicam instalar uma situação que provavelmente jogaria contra as manifestações de junho o Exército. Então, nenhuma solidariedade que respondam, entende? Embora nós não podemos ter dúvidas, entende? De que, por exemplo, eu me oponho, aí sim, à definição do que aconteceu lá como terrorismo. Aquilo foi tentativa de golpe de Estado, defesa de golpe militar, e já tem previsão legal para combater isso. Agora, embarcar numa de banalizar terrorismo, como se o judiciário não fosse o que é, com seu caráter profundamente aristocrático antipovo. Uma coisa é o que está lá no Supremo, lá no foco central da política nacional. Quais os efeitos para a luta popular se nós começarmos a banalizar o terrorismo? Lei de terrorismo, aliás, que foi aprovada no governo Dilma, o que é uma vergonha para quem se diga de esquerda ter sido promotor de uma lei de terrorismo. Então, nenhuma solidariedade. Nenhuma solidariedade. Igor, nós estamos chegando ao final desse Trilha da Democracia. Gostaria de, mais uma vez, mostrar a capa do Junho Febril, livro que acaba de ser lançado, o terceiro livro desse jovem escritor, Igor Mendes. E abriria os microfones agora para a despedida de Antônio e Sara. Antônio, por favor, uma última mensagem. Queria agradecer pelo convite, agradecer por poder ouvir Igor, pelo debate, né? Sempre bom debater, inclusive contribuir para o debate no chat também, aberto sempre a convites, e obrigado. Sara? Tenho mesmo a dizer, segunda vez que estou escutando e conversando aqui, né, vendo o Igor Mendes, a segunda vez que faço uma pergunta para ele, e é muito bom participar aqui também do Trilha da Democracia, TV 247, comentários, muito bom essa interação. Obrigada pelo convite. Igor, antes de passar a palavra a você para a sua despedida, eu gostaria de registrar o comentário feito por Luiz Mergulhão. A esquerda fora do governo perdeu as ruas para a direita, a esquerda petista no governo mostrou incapacidade de liderar aquele povo para reformas democráticas e populares. Essa é a última mensagem. Eu fiz o máximo possível para trazer para o debate todas as manifestações feitas pelo chat, com exceção daquelas claramente
bolsonaristas. E, Igor, gostaria de deixar o microfone aberto para a sua despedida. Eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez, né, por ter aceitado participar do Trilhas da Democracia e por ter nos brindado nessa semana com a tua palestra aqui no Campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco. Por favor, Igor. Marcos, eu tenho a te agradecer, saudar o Antônio, a Sara. Sara, obrigado pelas palavras generosas. E, Marco, você é um democrata verdadeiro, isso é raro. Ou seja, abrir esse espaço para uma posição tão, digamos assim, contra-hegemônica, pelo menos em certos meios, é a atitude de um democrata consequente. Eu creio que divergir não é um problema. Que seria de nós se houvesse um consenso. Isso não é possível. Então, eu queria agradecer muito o espaço. Claro, nós aqui fizemos um debate político, sou eu, Igor, falando. O Junho Febril é literatura, é um esforço de recriar aqueles acontecimentos a partir de uma vivência direta daqueles personagens. Eu não sei se o livro é bom ou ruim, os leitores dirão, mas ele é, creio, a primeira tentativa literária de reconstruir aqueles acontecimentos, não de forma lateral, mas assim, na veia. Então, talvez por isso ele mereça o convite que eu faço para os nossos internautas para que possam lê-lo e que nós debatamos muito mais, haverá oportunidades, mesmo porque, tenho certeza, a situação no Brasil nos últimos 10 anos piorou, não melhorou. Por isso, é bastante claro para mim que junho de 2013 é uma página em aberto e, principalmente, que junho de 2013... Bom, o Trilhas da Democracia fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana debatendo o desaparecimento de Silvio Berlusconi, pelo menos o desaparecimento físico de Silvio Berlusconi, o desaparecimento político, não. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos.